Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Marco Antônio e esse aqui é mais um vídeo da série de vídeos que a gente tem resolvendo a apostila de AutoCAD. Esse aqui é o vídeo 3 do exercício 3 da apostila. Se você ainda não foi lá e já fez o exercício 1 e o exercício 2, pausa esse vídeo, vai assistir o 1 e o 2 para resolver e depois volta para cá. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora pro exercício. Então agora vocês estão vendo aí na tela o nosso exercício. Do lado esquerdo a gente vai ter a simbologia da bandeira do Windows. E do lado direito eu peço para que vocês redesenhem o desenho que está aí cotado e que não é para ser feita a perspectiva. Eu acabei colocando esse quadrado tracejado, onde está escrito perspectiva, que corresponde a essa perspectiva do meio, certo? Ou seja, a gente só vai precisar fazer a bandeira do Windows, que está do lado esquerdo, e essas outras duas figuras que vão estar no lado. Tranquilo? Então, já estou aqui com o meu AutoCAD aberto, eu estou utilizando aqui o AutoCAD 2026, mas você pode utilizar o AutoCAD que tiver na sua máquina ou tiver no laboratório. Tranquilo? Aqui do lado esquerdo eu vou ter o desenho, o nosso gabarito, com todas as dimensões necessárias para que a gente faça o desenho. E do lado direito vai ter o meu desenho, eu vou estar desenhando aqui desse lado, certo? Então vamos lá. Então, no exercício 3, a gente vai misturar grande parte dos comandos que a gente viu no exercício 1 e no exercício 2. Por isso que é tão importante que vocês parem o vídeo, façam o exercício 1 e o exercício 2 e depois corre para cá para fazer o exercício 3. No exercício 1, quais foram os comandos que a gente viu? A gente viu line, viu polyline, join, explode e mirror. No exercício 2, a gente viu o comando rectangle, a gente viu arco, círculo, offset, trim, fillet, M2P, a gente viu uma série de outros comandos. O que a gente vai fazer nesse exercício 3? Juntar um pouquinho dos comandos que a gente viu no exercício 1 com os comandos do exercício 2. Tranquilo? Aqui do lado esquerdo vai ter o gabarito para vocês visualizarem e do lado direito aqui eu vou fazer o meu exercício para vocês irem acompanhando passo a passo. Tranquilo? A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o comando REC. Então eu vou digitar REC e vou dar um Enter. Depois disso, eu vou clicar aqui na parte inferior e vou subir. E vou digitar as medidas, 80,80 e vou dar um Enter. Prontinho, coloquei o meu quadrado. Se eu colocar meu cursor em cima do meu quadrado, o que vai aparecer? Vai aparecer escrito ali, ó, Polyline. É uma linha que foi formada todas em conjuntos, elas são todas conectadas, por isso ela se chama polyline. Por que isso, professor? Por que foi uma polyline e não uma line? No momento que você utiliza o comando retângulo para fazer essa forma geométrica, o desenho que ele é gerado, ele automaticamente já é uma polyline, ela automaticamente já vai estar conectada. Professor, como é que eu faço para transformar isso em line? Seleciona o seu retângulo, X de explode e vou dar um Enter. Prontinho, explodir. Agora, se eu colocar o meu cursor, vai aparecer que isso aqui é uma line e não uma polyline. Tranquilo até aí? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar os comandos de offset, certo? Então, eu vou digitar aqui offset e vou dar um Enter. O primeiro offset que eu vou fazer da parte de baixo para de cima. Vou colocar a medida de 37,5 e vou dar um Enter. Enter, clico na linha de baixo e subir para cá. Vou clicar de novo. Prontinho. Coloquei a medida de 37,5. Eu quero dar um outro offset. E esse outro offset tem a medida de 4,5. Então, vou selecionar a linha, vou subir. Ele automaticamente coloca a medida anterior, de 37,5. Mas essa não é a medida que eu quero. Qual é a medida que eu quero? Eu quero a medida de 4,5. Então, eu vou digitar 4,5 e vou dar um Enter. Prontinho. Ele colocou a medida que eu estava querendo. Agora, a gente vai fazer da esquerda para a direita. Eu vou selecionar essa linha e vou jogar para a direita. Ele colocou a medida de 37,5. Não é essa medida que eu quero de 32,5. Então, eu vou digitar 32,5 e vou dar um Enter. Depois disso, eu vou colocar a medida de 4,5. Seleciono a linha, jogo para a direita e vem a medida de 4,5 e vou dar um Enter. Prontinho, coloquei a medida de 4,5. Qual é a outra medida que eu preciso colocar? As medidas que vão dar a inclinação dessa bandeira do Windows. Então, eu vou clicar aqui na linha de baixo, vou subir, e aqui eu vou colocar a medida de 11. Então, eu digito 11 e vou dar um Enter. Prontinho. E a próxima medida que eu vou colocar é a medida de 58. Então, eu vou clicar nessa linha,
Vou subir, vou colocar a medida de 58, Enter. Consegui colocar essas medidas. Agora, eu vou pegar um comando que a gente viu no vídeo 1, que é o comando line. Percebam o que eu vou fazer. Vou digitar line, vou dar um Enter. Vou selecionar esse ponto daqui e jogar para a direita. Prontinho. Vou dar um Enter de novo. Vou clicar na linha daqui, ó, nesse ponto, e vou jogar lá para cima. Prontinho, Enter. Sair do meu comando. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar o comando polyline para, de fato, amarrar o meu desenho. Vocês vão ver como é que é simples. Então, ESC, nesse primeiro momento, vou digitar polyline, ó, polyline. Cuidado, que o primeiro é polygon, não é isso que eu quero polyline. Polyline, Enter, e vou começar a fazer o meu desenho. Clico aqui na parte de baixo, jogo para a esquerda, subo, jogo para cá, desse ponto, do encontro dessa linha com a minha diagonal, e desço para cá, prontinho, ESC. Agora eu vou clicar Enter para adentrar o comando polyline de novo. Ó, cliquei e agora eu vou fazer de novo. Eu vou pegar desse ponto, daqui em cima, joguei para o final do meu quadrado, desci e vim aqui de novo. Prontinho, é isso que eu quero, ESC. O que eu vou fazer agora? Enter para adentrar de novo o meu último comando. Enter. Eu vou clicar nesse ponto, joguei para a minha direita, desci até aqui, ó. Estão conseguindo visualizar? Vim para a esquerda, subi, prontinho, ESC para sair do meu comando. Enter para adentrar de novo, clico aqui, direita, desci, esquerda, subi, ESC para sair do meu comando. Terminamos o nosso desenho. Como assim, professor, terminei esse desenho? Esse desenho não está exatamente como está o gabarito. O que eu vou fazer? Vou selecionar todas as minhas linhas. Como é que eu faço para fazer essa seleção mais fácil? Da direita para a esquerda, ó. Da direita para a esquerda, selecionei tudo. Com o Shift do teclado acionado, Shift, eu vou clicar aqui nessa primeira polyline que a gente fez. Depois eu vou clicar na segunda, depois eu vou clicar na terceira, depois eu vou clicar na quarta. Terminei disso, Delete. Prontinho, surgiu a bandeira do Windows. Esse é o vídeo da primeira parte do exercício 3 da nossa apostila, certo? Então, bora pro desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer é um retângulo. Que retângulo, professor? Quais as medidas dele? 40 por 40. Ele vai estar aqui no nosso desenho, tá? No nosso gabarito. Então, digito REC, vou dar um Enter, vou clicar aqui na parte de baixo, arrastar meu cursor e vou colocar aqui a medida de 40,40. Vou dar um Enter, prontinho, coloquei o meu quadrado, né? No caso, porque é um 40 por 40, isso trata-se de um quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma circunferência. Para colocar uma circunferência, eu vou digitar Circle, vou dar um Enter, vou passar o meu cursor aqui pelo meu quadrado e automaticamente ele vai denunciar o centro desse meu quadrado. Se eu clicar aqui, vou colocar a medida de 10 e vou dar um Enter. Prontinho, consegui colocar a minha circunferência dentro do meu quadrado. O que mais que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqueles retângulos que estão lá no topo, tá? Então, vamos interpretar a figura. Se na parte de baixo tem a medida de 40, lá em cima tem esse vazio de 10. 40 menos 10, 30. 30 dividido por 2, 15. Ou seja, a parte de cima desse retângulo menor é 15. Vamos agora descobrir qual a altura dele. Se a altura total do meu desenho é 60 e eu sei que a altura do meu quadrado é 40, 60 menos 40 vai dar 20. Ou seja, eu vou vir aqui e vou digitar REC para dar um Enter. Vou clicar nessa ponta e eu vou colocar as medidas. Primeiro, a medida de 15. Então, eu vou digitar 15, vírgula, depois a medida de 20. 20, Enter. Prontinho, consegui colocar o meu retângulo. Qual é o próximo passo? Eu preciso de novo digitar isso? Não. Por quê? Porque os retângulos são iguais. Se os retângulos são iguais, eu só preciso copiar eles. Então, eu vou selecionar aqui o meu retângulo. Qual é o comando de copiar mesmo? CP. CP, Enter. Vou clicar aqui na quina do meu retângulo, cliquei na quina dele, ó. E vou clicar aqui na quina de novo, prontinho. Dica muito importante, nunca peguem para copiar de qualquer lugar. Sempre de um ponto referencial, para que o nosso desenho fique sempre exato.
Já que eu já colei aqui, vou dar um ESC para sair, prontinho, fiz a primeira parte do meu desenho. Vamos agora para a segunda parte, que é essa lateral, certo? Essa lateral esquerda. Eu vou vir de novo com o comando REC, vou digitar REC e vou dar um Enter. Prontinho, eu venho aqui alinhado, ó, para o desenho ficar sempre organizado, isso é muito importante. Cliquei aqui e vou vir aqui com as minhas medidas. A primeira medida é a medida de 30. 30, depois eu vou colocar uma vírgula, vírgula, e agora a medida de 40. 40, Enter. Prontinho, entrou o meu retângulo. O que está, de novo, o que está tracejado não precisa ser feito, vamos subir para a parte de cima. Na parte de cima, o que é que eu tenho? Eu tenho um quadrado, certo? 20 por 20. Percebam o que eu vou fazer aqui. REC, Enter. Eu vou clicar aqui na minha quina e vou colocar aqui a medida de 20,20, Enter. Prontinho, tenho aqui o meu quadrado. Seleciono esse quadrado e vou dar um Move. Move, Enter. Clico aqui no centro e depois clico no centro daqui. Prontinho, simples assim. Correto? O que eu vou fazer agora? Vou fazer essa mini circunferência que vai estar aí menorzinho, tá? Então eu vou vir aqui em Circle, vou dar um Enter, vou passar o meu cursor, de novo ele está denunciando a parte interna, o meio do meu quadrado. Vou clicar nele e ó, ele vai desenvolver essa circunferência. Lembrando, à medida que eu coloco da minha circunferência o raio, se o meu diâmetro é 8, o meu raio é 4. Então eu digito 4 e dou um Enter. Prontinho, coloquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse meu quadrado e vou dar um X de Explode. X, Enter. Explodir o meu quadrado. Por que eu vou fazer isso? Eu vou dar um comando que a gente já viu, que é o comando Trim. Eu vou selecionar essa linha que está na vertical, selecionar essa outra linha, que também está na vertical, e vou digitar Trim. Depois disso, vou dar um Enter e vou selecionar essa linha que vai estar aqui no meio, ó. Prontinho, sumiu a linha, tá? Depois disso, vou dar um ESC e acabamos mais um exercício. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder assim que eu conseguir. Não esqueça de dar um like e de se inscrever no canal. Então, até o exercício 4. Tchau, tchau.